Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito dar continuidade aos estudos dessas maravilhosas lições, lição 12, quase terminando o trimestre. O título é Em Humilde Mansidão. Portanto, vamos ao segundo tópico. Segunda-feira traz o seguinte: mantendo o respeito adequado. Portanto, pergunta A: que atitude e critérios Cristo ensinou quanto ao nosso dever para com Deus e para com o governo? Então, vamos ver aqui os critérios ensinados por Cristo para com Ele e para com Deus e para com o governo. Marcos, capítulo 12, o versículo 13 a 17, diz o seguinte: E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem alguma palavra. E chegando eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homens de verdade e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, com verdade, ensina o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Pagaremos ou não pagaremos? Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. E eles la trouxeram. E disse-lhes: De quem é esta imagem e inscrição? E eles lhe disseram: De César. E Jesus respondendo disse-lhes: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se nele. Então nós vemos aqui nesse pequeno relato, alguns, tentando apanhar Jesus ali, lançou essa pergunta para ele. Se ele respondesse que era para entregar tributo a César diretamente, ia deixar ali alguns dos que seguiam a ele, as pessoas ali, trabalhadores e a maioria das pessoas ali que eram os que faziam o trabalho mais pesado, né? Vamos dizer assim, a população, desculpa o termo, a população, e sentia pesado o fardo do tributo de César. Mas ele, por outro lado também, dizendo que não era para pagar, vinha César com tudo para cima, porque eles iam dizer que Jesus estava ali apregoando o não pagamento do imposto. Então Jesus, com muita sabedoria, como sempre, sabedoria divina, ele então pediu uma moeda, mostrou a moeda, falou: tá vendo aqui? Então dê a César o que é a César e vai dar a Deus o que é de Deus, está tudo muito certo. Bem, a pergunta ainda pede o texto, cita o texto de Romanos 14, versículo 16, diz assim: não seja, pois, blasfemado o vosso bem. Então, o apóstolo aqui também vem trazendo esse recado concernente ao nosso dever para com Deus e para com o governo. A pena inspirada em Desejados Todas as Nações, página 602, diz o seguinte: a resposta de Cristo não foi evasiva, mas uma resposta sincera à pergunta. Segurando nas mãos a moeda romana em que estavam estampados o nome e a imagem de César, declarou que, uma vez que viviam sob a proteção do poder romano, deviam prestar a obediência que esse poder exigia, desde que tal obediência não entrasse em conflito com um dever mais elevado. Mas, embora pacificamente sujeitos à lei do país, devem sempre render a primeira lealdade a Deus. Então Jesus foi ali muito prudente ao dar essa resposta, e para nós fica o exemplo que devemos também, já que vivemos numa cidade, temos a segurança pública, temos as vias, temos várias proteção, um aparato em volta de nós para nos organizar, nos orientar, nos proteger inclusivamente. Então devemos também corresponder ao Estado com nossos impostos. E depois, nunca devemos também, os nossos dízimos devem ser devolvidos a Deus, as ofertas que devemos de bom coração doar, isso também deve estar sempre em nossa mente, para que também o tesouro do céu seja também regado. E tudo que César pedir, ou tudo que o governo trouxer para nós, devemos, na medida do possível, atender, até entrar em contato ou atrito com as leis do nosso mestre, com a lei de Deus. Aí sim, aí devemos dar prioridade, a nossa lealdade a Deus é maior, está acima de tudo. Pergunta B: descreva a atitude que sempre devemos manifestar para com os governantes, conforme demonstrada por fiéis homens de Deus. Então vamos ver aqui alguns fiéis homens que mostraram atitudes boas. Por exemplo, Daniel,
capítulo 6, 16 a 22. Vamos ver o que está escrito? Afinal, o rei assinou a ordem para prenderem Daniel, que assim foi levado até a cova dos leões. Lá o rei disse a Daniel: eu espero que o seu Deus, a quem você sempre serve e adora, o salve dos leões. Então Daniel foi jogado na cova. Uma pedra foi colocada na entrada da cova e o rei marcou a pedra com o seu anel e com o selo do reino para ninguém tirar Daniel dali. Depois disso, o rei voltou ao palácio, perdeu o apetite e foi deitar sem comer. Não quis se divertir ouvindo música, como de costume. Perdeu o sono e ficou acordado a noite inteira. Bem cedinho o rei correu à cova dos leões e, cheio de tristeza, gritou: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você adora, foi capaz de salvá-los dos leões? Foi então que o rei ouviu uma voz: Majestade, eu lhe desejo uma vida longa e feliz. Era Daniel. O meu Deus mandou o seu anjo para fechar a boca dos leões? Eles não me tocaram. Isso porque eu sou inocente diante de Deus e contra o Senhor também, rei Dário. Eu não cometi crime algum. Então, nesse relato, nós vemos a importância da segurança de Daniel. E todo o testemunho que Daniel tinha dado até então perante o rei fez com que o rei tivesse aquela grande esperança de que, apesar de ele ter feito um decreto que ele não sabia que estava condenando Daniel, ele foi enganado, mas ele tinha esperança que o Deus de Daniel ia salvá-lo, e realmente aconteceu. Então Deus salvou e o rei ficou muito contente, foi um testemunho muito grande, né? Tito capítulo 3, o versículo 1 e 2. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra, que a ninguém infamem, nem seja contencioso, mas modesto, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Então, essa é a maneira que nós devemos agir. Tem um termo que eu queria usar, podia falar ele errado, né? Mas é a maneira que devemos agir diante dos homens. Então, devemos, tudo que é legislação, tudo, as leis que são feitas, nós devemos seguir todas elas. A não ser que essa lei choque, como eu já disse, com a lei de Deus. Mas fora isso, devemos seguir e não só segui-las, com mansidão e contencioso, modesto, e fazer isso para que todos vejam em nós também um cristão. E depois 1 Pedro 2,17 vem: honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai o rei. No nosso caso, honrai os governantes. Os reis daquela época não eram reis bons, não eram reis sinceros, não eram reis que faziam as coisas corretas, não eram reis puros. A maioria deles eram reis que até oprimiam o povo. Mas a lei, a ordenança da nós é honrar. Então, às vezes queremos reclamar do nosso governo, queremos falar que esse é bom, aquele é ruim, esse eu não obedeço, aquele eu obedeço e tal, mas devemos honrar o governante. Foi Deus que permitiu que ele ali entrasse. Então, amar a fraternidade, o amor fraternal, que estão em volta de nós, temer a Deus, que isso é muito importante, e honrar o nosso governo. Devemos, então, seguir essas ordenanças. Vamos ver o que a Pena Inspirada fala para nós. Está registrado em outro livro ali, está Ibidem, portanto, o outro livro era Desejado de Todas as Nações, página 395. Devemos reconhecer o governo humano como uma ordenança de designação divina e ensinar a obediência a ele como um dever sagrado dentro de sua esfera legítima de atuação. Mas quando as reivindicações desse poder entram em conflito com as reivindicações de Deus, devemos obedecer a Deus e não aos homens. A palavra divina deve ser reconhecida acima de toda legislação humana. Um assim diz o Senhor não deve ser substituído por um assim diz a igreja ou um assim diz o Estado. A coroa de Cristo deve ser erguida acima do brasão dos poderes terrestres. Importante esse tópico. Não é exigir de nós que desafiemos as autoridades. Atenção. Nossas palavras, sejam faladas ou escritas, devem ser cuidadosamente calculadas para que não pareçamos proferir aquilo que nos faria parecer hostis à lei e à ordem. Aqui está dizendo ao Estado, né? Não devemos dizer ou fazer nada que bloqueie sem necessidade o caminho. Devemos avançar em nome de Cristo, defendendo as verdades que nos foram confiadas. Atos Apóstolos, página 69. A citação agora que é de não, ainda é Testemunho para a Igreja, volume 6, vou ler agora,
página 394. Não é sábio estar sempre criticando o que os governantes fazem. Vou ler de novo. Não é sábio estar sempre criticando o que os governantes fazem. Nossa obra não é atacar indivíduos ou instituições. Nossa obra é preparar um povo para enfrentar o grande dia de Deus. Não devemos nos desviar para linhas que estimulem polêmica ou criem contrariedades entre aqueles que não pertencem à nossa fé. Muito importante essa frase, o testemunho para a igreja. Agora sim, agora que é Patriarca e Profeta 395, diz assim: com toda modéstia, perdão, nem é Patriarca e Profeta, é Testemunho para a Igreja, volume 6, página 395. Está escrito assim: com toda modéstia, no Espírito da graça e no amor de Deus, devemos apontar aos homens o fato de que o Senhor Deus é o Criador dos céus e da terra e que o sétimo dia é o sábado do Senhor. Então, com toda modéstia. É importante notar uma frase que eu vejo muito o irmão Meirelles, meu pai, falar: nunca devemos tirar a fé que a pessoa professa. Então nós pegamos uma pessoa que não professa a nossa fé, não é um guardador do sábado, às vezes até não cumpre outros mandamentos, do primeiro ao quarto mandamento, do 1 ao 4, tem ali os mandamentos que muitas religiões não seguem, e às vezes nós vamos bater de frente com aquela fé. Não é correto fazer isso. O correto é levar o Salvador, levar a Jesus, levar a criação, se for tratar do sábado, se for tratar ali dos mandamentos que diz respeito a Deus, né? De 1 ao 4, começa a explicar a criação de Deus, começa a explicar o que foi criado no sétimo dia, começa a explicar Deus como age, o amor dele, a salvação por Cristo. Ele é o único que vai a Deus, e as pessoas começam, o Espírito Santo começa a trabalhar no coração das pessoas. Mas é errado nós chegarmos e tentar tirar aquela fé que a pessoa veio exercendo ela até ali, até então. Então vamos acrescentar, e o acréscimo do Espírito Santo, ele vai limpando aquilo que não é certo, aquilo que não é puro. Então, com toda a modéstia, no Espírito da graça, no amor de Deus, é que devemos apontar aos homens o fato que o Senhor é Deus e Criador dos céus e da terra, e que o sétimo dia é o sábado do Senhor. Seja a ordenança que for. E concernente ao Estado, devemos realmente lembrar da necessidade de respeitar. Deus permitiu que o governo esteja lá, Deus permitiu que ele fosse colocado por um motivo ou por outro. Uns são mais corruptos, outros são menos corruptos, outros tentam fazer, outros nem por isso. O fato é que devemos respeitar, devemos honrá-los e não criar polêmica com isso, né? E dessa forma vamos mostrar que somos bons cristãos. Afinal de contas, estamos numa terra onde somos peregrinos, somos estrangeiros aqui nesse mundo. Então, eu, por exemplo, estou em Portugal já há 20 anos, nesse momento já tenho a documentação portuguesa, mas imagina eu chegar do Brasil aqui e começar a querer mudar tudo e achar que não devo fazer isso, vocês não devem fazer aquilo, vocês estão errados nisso, vocês estão errados naquilo. Será que ia ser bem visto? Não ia ser bem visto. Então, nós no mundo somos forasteiros, nós somos da Canaã celestial, nós somos filhos do celeste rei. Então aqui nós somos apenas pessoas que têm que levar aos outros com o melhor conhecimento da verdade, de forma amorosa, piedosa, e lembrar da necessidade que temos de realmente manter o respeito adequado para com nós, para com Deus, para com o nosso semelhante e para com os governos. Que Deus dê sua graça, nos abençoe para estar sempre pronto e prudente, sempre pronto e com prudência agir em defesa da causa do nosso Mestre. É meu sincero desejo e oração. Amém.